Mas nesta manhã eu quero falar sobre a ceia do Senhor. E eu quero pensar sobre a ceia e o eu. Eu entendo que a ceia remodela a nossa identidade. E nós precisamos pensar a partir deste texto de 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler a partir do 23. Diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Deus, obrigado pela tua palavra. Fale os nossos corações nesta manhã. Nos encoraja, remodelando a nossa identidade, trazendo vívida, Senhor, essa nossa condição em Cristo Jesus. Nós queremos, a cada dia que passa, nos assemelharmos ao Senhor. Por isso, ajuda-nos nesta jornada e glorifica teu nome em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Identidade. Identidade é uma das maiores obsessões do nosso tempo, da sociedade de hoje. As pessoas correm atrás de identidade para se sentirem valorizados, para serem aceitos em locais, por meio de pessoas. Até mesmo os cristãos têm se preocupado com a identidade. Haja vista que preocupar-se com identidade e, consequentemente, buscar compreender quem nós somos, ou qual o propósito pelo qual é estabelecido na nossa existência, essa busca por si só não é pecado, nem é ruim. Até porque, meu irmão, nada mais desprezível é você caminhar sem saber para onde está indo. É você caminhar sem saber quem você é. A grande questão não está em procurar saber a sua identidade. O desejo de entender quem nós somos é natural, é dado por Deus. Mas então, pastor, qual é o problema? O problema é quando essa busca, esses olhares pela nossa identidade, é procurado nos lugares errados, por pessoas erradas. Quando nós corrermos atrás de definições e de respostas acerca de nós mesmos, em lugares e pessoas totalmente erradas. Infelizmente, no nosso tempo, muita gente, inclusive cristãos, tem buscado resposta para o propósito da sua vida, para a sua identidade. Tem buscado corriqueiramente essa resposta em mídias sociais, em redes sociais, em recursos de autoajudas, buscando essas respostas em experiências, buscando essas respostas em coaching da vida, buscando resposta em qualquer lugar. Só não tem buscado em lugar que realmente tem a resposta. Sabe, muitas das vezes nós nos pegamos aceitando na nossa vida alguns mantras como: seja verdadeiro contigo mesmo, faça a sua própria história, você é a sua melhor versão, faça você mesmo. E a gente vai acreditando nessas mentiras de Satanás e pensamos que nós podemos determinar quem nós somos. Pensando que nós podemos determinar a nossa própria identidade e, consequentemente, podemos expressá-la
de qualquer maneira, como nós acharmos por bem. Mas, quando a vida real acontece, nós deparamos com confusão e desespero por falta de buscar no lugar certo a nossa verdadeira identidade. Se nós, como cristãos, irmãos, queremos entender quem somos de verdade, nós devemos olhar para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, como Deus homem, é a verdadeira revelação, tanto de Deus quanto de homem. Então, a nossa fonte para entendermos quem somos, para entendermos o propósito, não está na experiência do outro, não está na esperteza do outro, não está nas nossas amizades, está em nós olharmos para Jesus e percebermos que aquele Deus homem é a revelação mais autêntica daquilo que é Deus e daquilo que é homem. Somente Jesus pode nos revelar quem nós somos, e é a única maneira concreta pela qual nós temos a revelação da nossa verdadeira identidade. E isso acontece por meio da celebração da ceia. Eu quero pensar com os irmãos nesta manhã sobre o que a ceia do Senhor diz sobre a nossa identidade. Primeiro, a ceia do Senhor diz que nós somos um povo que pertence a Deus. É isso que a ceia do Senhor nos diz sobre nós. A nossa identidade vista através da ceia é que nós somos um povo que pertence ao Senhor. A ceia do Senhor é uma prática cristã, juntamente com o batismo, mais debatida dentro da esfera do cristianismo. Várias tradições discordam sobre o que exatamente deve acontecer durante a celebração da ceia. Alguns discutem sobre a frequência que deve ser celebrada a ceia do Senhor. Mas apesar dessas discordâncias, todos os cristãos concordam que a ceia do Senhor é um lembrete de quem Cristo é e do que Cristo fez por nós. Se nós não tivermos isso em mente, meu irmão, nós estamos, de alguma forma, perdendo a essência. Muitos de nós não percebemos que a ceia do Senhor é um momento de nós lembrarmos muito mais de quem nós somos em Cristo do que simplesmente participar numa refeição. Sabe, de uma forma fundamental, a ceia do Senhor vai fortalecer a nossa identidade nele. Porque o próprio Cristo forma a nossa identidade e fortalece no momento da celebração da ceia. Por quê? Porque nós estamos celebrando Cristo em nós. E as Escrituras vão nos dizer com muita veemência, por exemplo, João 14, 20 vai dizer que no dia em que for ressuscitado, Jesus falando, vocês saberão que eu estou com meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Meu irmão, a ceia fala da ressurreição. Cristo em nós, nós nele. Nós pertencemos a Cristo. João 14, 23, Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. Cristo, uma vez mais, apontando a ceia como que é a pertença, nós somos a pertença dele. João 17, 23, eu estou nele e ele está em mim. Que ele experimente unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e os que amas, tanto quanto
me ama. João 17, 26. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Meu irmão, percebe que a ceia do Senhor não é só comer o pão e beber o vinho. A ceia do Senhor é um sentimento de pertença nossa ao nosso Senhor que ressuscitou. É por isso que o participar da mesa nos fortalece. Da mesma forma que na nossa casa o comer e o beber fortalece o nosso corpo. O corpo e o sangue de Cristo, recebidos em nós pela fé, fortalece nossa alma, fortalece a nossa identidade e nos ajuda a entender quem nós somos de verdade. A ceia do Senhor molda a nossa identidade. Em parte, é como o Senhor estabeleceu a Páscoa para os judeus. A Páscoa, meu irmão, era uma festa ritual, da qual os judeus, os israelitas, eles meditavam, eles pensavam. Deus estabeleceu para gerar neles uma reflexão sobre a ação salvadora de Deus e reafirmar que eles eram um povo pertencente a Deus. Deus estabelece Páscoa para confirmar a identidade de uma geração. Deus estabelece Páscoa para que a geração do Êxodo pudesse lembrar quem era Deus e quem era eles. Quando Jesus estabeleceu a Páscoa com seus discípulos, na verdade, celebrou a Páscoa com seus discípulos, na noite anterior à sua morte, ele estava fazendo muito mais do que identificar a geração do Êxodo. Ele deu, ele se coloca, ele coloca um significado a mais, bem maior do que aquilo que os judeus estavam costumeiramente aprovando na sua celebração. Cristo se revela como o cumpridor da missão. Cristo se revela como o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, que haveria de agregar, de unir. É por isso que, assim como a geração do Êxodo, eles estavam ligados a uma aliança antiga, Cristo, com a instituição da celebração da ceia, ele traz uma nova aliança. Uma aliança que agora define a nossa existência. A aliança com Cristo é a nossa própria identidade e o nosso modo de vida. A ceia do Senhor estabelece, remodela a nossa identidade e estabelece o nosso padrão de vida. Se nós não estamos dispostos a viver a proposta da ceia do Senhor para a nossa vida, o novo de Deus constantemente, estamos perdendo tempo. Quando Jesus ordena a comer o pão em memória deles, Lucas 22, 19, 1 Coríntios 11, 24 e 25, ele não estava nos instruindo simplesmente a refletir no evento que passou. Ele não estava, obrigado irmão, ele não estava simplesmente requerendo de nós uma lembrança de algo que ficou no passado. Ele não estava simplesmente querendo que nós relembrássemos, por exemplo, o êxodo que os judeus celebravam a Páscoa. Jesus, ele está nos lembrando que na nossa lembrança precisa haver muito mais do que simples lembrança. Fazer em memória dele vai muito mais do que simples lembrança. Meu irmão, eu ainda estou no post 1, viu? No simples lembrança. O que eu preciso, o que nós precisamos entender, é que fazer é memória do Senhor Jesus. É um desafio
para nós alinharmos a nossa vida presente com o sacrifício do passado, porque esse sacrifício do passado é a única esperança do futuro. E nós precisamos alinhar com ele. Esse sacrifício precisa moldar a nossa vida presente. Se nós não vivermos, meu irmão, moldados a essa nova identidade de pertença a Cristo, consequentemente, já morreu o eu, e é Cristo que vive em nós, nós podemos estar participando indignamente. Então, quando nós nos lembramos de Cristo na ceia, não estamos pensando em alguém que está ausente e desconectado conosco, porque há mais de 2000 anos. Em vez disso, fazer em memória do Senhor nos faz estar em fé, nos identificando e sendo moldados por alguém que está conosco. Na verdade, alguém que está em nós. Quando Cristo diz, faça memória de mim, é porque a lembrança precisa soar a nós como um ato de identificação. Nos identificarmos com Cristo, quando nós nos identificamos com Cristo, quando nós participamos da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor nos molda. A ceia do Senhor é um novo padrão, é uma nova aliança. E se nós pertencemos a Cristo, o próximo, tá bom aí? Não, o outro, isso aí. Se nós pertencemos a Cristo, nós precisamos viver a ceia mais do que lembrança. Quando comemos o pão e bebemos o vinho, provamos quem somos. E quem nós somos? O que pertencer a Cristo fala sobre nós. O que pertencer a Cristo nos reflete da nossa nova identidade. É que nós somos pessoas amadas e remidas pelo nosso Senhor. Por isso nós temos prazer de viver uma nova vida. Porque nós pertencemos a Ele e somos feitos para a glória dEle. Irmãos, se na nossa vida diária nós não estamos transmitindo glória para Deus, nós estamos com algum problema de fabricação. Na verdade, o problema não é de fabricação, é da compreensão de cada um de nós sobre a fabricação. Porque quem nos fez não erra. E o propósito que Ele estabeleceu para nós também não erra. Se nós não estamos vivendo da forma que alguém que pertence a Cristo vive, o problema é todo nosso. É por isso que participar da ceia do Senhor precisa nos fazer pensar bem mais do que simplesmente lembrar. Quando nós participamos da ceia do Senhor pela fé, Ele nos transforma à sua imagem a cada dia, mediante o reconhecimento da nossa parte, da nossa necessidade de estar mais perto ao Senhor. Segundo, o que a ceia do Senhor fala sobre nós, segundo, que nós somos um povo identificado com Cristo. Somos pessoas em comunhão com Cristo, em comunhão com os outros, e que essa comunhão nos identifica com Ele. As pessoas que estão fora dele percebem-o em nossa vida. Nós somos identificados com Ele, percebe que pertencer ao Cristo, ser feito como Ele é, não podemos encontrar uma verdadeira identidade olhando para nós mesmos. Se nós não olharmos para Cristo, nós vamos ser fake e fake. Sabe, a ceia do Senhor
ela subverte a noção de que a identidade é um empreendimento individualista, privado. Eu sei que eu sou. Eu me defino. Sou eu. A identidade, meu irmão, não é um empreendimento privado, identificativo, ou na verdade individualista. A identidade é gerada mediante o nosso compromisso com a ceia do Senhor. Por isso nós temos muitos doentes e fracos, porque entendem a identidade como um empreendimento individualista. É por isso que Paulo chega a dizer, entre vocês tem muitos doentes e fracos, e outros que já morreram. Porque nós não vemos a ceia do Senhor como fator para as nossas mudanças. Talvez simplesmente para nosso convencimento, ou as nossas conveniências. Percebe o que o Paulo diz aqui? Em 1 Coríntios 10, 16, ou 26, ele vai dizer, o cálice da bênção que abençoamos, Paulo escreve, não é a comunhão com o sangue de Cristo, o que nos identifica com Ele. Ele está dizendo, primeiro, o que nós estamos celebrando aqui não é a nossa comunhão com Ele. O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo. Dito de outra forma, meus irmãos, muitos crentes estão participando da ceia sem comunhão com o sangue de Cristo e sem comunhão com o corpo de Cristo. Isto é fazer indignamente. Isto é não considerar, meu irmão, a nobreza que é o ato de celebrarmos a ceia do Senhor. Sabe, a ceia do Senhor, ou pela ceia, nós temos comunhão com Cristo. E nós lembramos que nós somos pessoas que vivemos conectados com Cristo. Porque nós temos uma grande responsabilidade. A nossa responsabilidade é aonde nós formos, as pessoas perceberem a nossa identidade, a nossa semelhança. Nós somos identificados com Cristo porque, irmãos, nós vivemos debaixo da sua vontade. Nós somos identificados com Cristo porque, meus irmãos, nós estamos unidos à verdadeira cabeça da igreja, do corpo, que é Cristo. Agora, nós, como ligados à cabeça, que é Cristo, precisamos saber que automaticamente estamos ligados ao corpo, que é a igreja. Então, participar da ceia, ignorando o corpo, não é estar na cabeça. Não tem como estar na cabeça ignorando o corpo. Não tem como estar na cabeça não servindo o corpo. Não tem como estar na cabeça, irmãos, menosprezando o corpo, a noiva. Eu falei algo bastante importante nessa manhã com os alunos do ABC Doutrinário. E diga-se de passagem, vou abrir aqui um parênteses para fazer um destaque. Todos precisam estar na escola bíblica dominical. Programe sua vida. Programe sua agenda. Na verdade, cuidado com a sua agenda. Como pessoas unidas em Cristo, nós precisamos estar ligados na vida do corpo de Cristo. Sabe o que Paulo escreve? O pão que partirmos não é a comunhão com o corpo. Porque Cristo, Ele parte o seu corpo. Paulo diz que Ele partiu e deu, demonstrando aos seus discípulos, o único que tem poder para quebrar o seu próprio corpo é Ele. Mas ninguém partiu o corpo de Cristo. Ele partiu e entregou a cada um, para nos ligar. Se nós pertencemos e participamos de Cristo, nós precisamos participar da vida da igreja, que está visceralmente ligados à cabeça. Nunca se viu uma cabeça andando sem corpo, nem um corpo andando sem cabeça. Você já viu, irmão? Diga para mim, você já viu? Eu não vi.
Então o corpo está ligado visceralmente à cabeça. Consequentemente, se eu sou corpo, eu preciso estar a serviço do corpo. Paulo continua dizendo aqui, porque há um só pão, nós, embora sendo muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do único pão. Meu irmão, ao participarmos da ceia, declaramos a nós mesmos e aos outros que nós somos pessoas da comunhão com Cristo, identificado com Cristo, pertencente a Cristo e a uns aos outros. Não tem como eu dizer que eu amo Itana e eu detesto Jarbas. Isso é precário de quem pensa dessa forma. Da mesma forma que não tem quem diga, eu amo a Ingrid, mas eu quero Rúbius longe de mim. Isso é inconcebível. E por que nós dizemos amar ao noivo da igreja e menosprezamos a igreja, o corpo? Falamos mal do corpo. Por quê? Nós dizemos estar ligado à cabeça, mas não nos importamos com o serviço do corpo. Nós não escalamos ao serviço do corpo. Isso não é amor. Isso não é absolutamente nada. Isso é um equívoco, um erro. Nós, irmãos, enquanto igreja que se identifica com Cristo, nós não somos seres isolados. Sabe, uma das coisas que eu tenho pavor é quando eu vejo pessoas muito se exaltando e dizendo, o meu ministério. Porque no meu ministério, que conversa é essa do meu ministério? Isso é um problema. Nós não fomos feitos para viver isolado. Nenhum de nós tem recursos internos suficientes para vivermos longe um do outro. Jesus, ele ofertou seu corpo como a identificação daquilo que é unidade. Ele deu para cada um, mas para juntar todos. Então não tem esse negócio de eu. Se nós quisermos realmente participar da ceia de forma digna, nós precisamos ter isso na nossa cabeça. Nós não temos margem de manobra para viver como nós queremos. A igreja de Deus vive como Deus quer. Escreva isso no seu coração. A igreja de Deus vive como Deus quer. Ninguém aqui tem possibilidade de viver sozinho a sua fé em Cristo Jesus. Vão morrer todos, se cada um quiser viver da sua forma. Pertencer ao corpo de Cristo é pertencer a uma comunidade de fé, a uma igreja local, e nos deixar moldar pela palavra de Deus, que é o firme fundamento que nós precisamos todos estar vivendo nele. Terceiro ensinamento que a ceia do Senhor fala sobre nós, é que nós somos um povo moldado por Cristo. Isso é perfeito. Nós somos um povo moldados por Cristo. Um povo que se torna como Cristo. Sabe, somos pessoas, na verdade, porque somos pessoas ligados, unidos a Cristo, nós devemos ser pessoas unidas à sua igreja, ao seu corpo. E ligados ao seu corpo, qual é o propósito? Ligados ao cabeça e ao corpo, qual é o propósito? Para te dizer qual é o propósito, eu vou te dizer o que não é propósito. Para estarmos ligados na igreja, o que não é propósito, a autoatualização, nem a autogratificação. Eu vou repetir para você. O que não é propósito da igreja, a autoatualização ou a autogratificação. Sabe aquela que, poxa, a Rebeca Nolato, pelo menos deveria falar obrigado para mim, né? Meu irmão, nós fomos escolhidos, percebe algo bastante importante. Nós fomos escolhidos
e remidos para servir e glorificar a Deus somente. Nós fomos escolhidos para servir e glorificar a Deus com alegria em nossos corações. É por isso que o momento de ceia é um momento de alegria, porque nós estamos nos vendo novamente, olhando para nós, mas agora com a certeza de que estamos sendo moldados por isso aqui. Então nós precisamos nos alegrar. Quando nós participamos da ceia, nós estamos proclamando a morte do Senhor até que Ele volte. No entanto, essa proclamação não se limita só a participar nos primeiros domingos do mês aqui. Esquentou um pouquinho, não é, irmãos? Mas eu preciso continuar conversando. A proclamação até que Ele venha, como pessoas que estamos ligados nele pelo seu sacrifício, precisa ser um lembrete de que aonde a planta do nosso pé pisar, precisa ser um campo para proclamar. A grande questão é que muitas vezes a planta dos nossos pés está onde talvez Ele não gostaria que nós estivéssemos. E consequentemente, trava o nosso testemunho. Nós precisamos pensar com muita seriedade sobre isso. Aonde a planta dos nossos pés tem nos levado? Tem sido o ambiente de proclamar. Meu irmão, porque não tem como nós comermos do pão e bebermos do cálice todos os meses e continuarmos sendo infiel ao Senhor. Nós somos infiéis na proclamação, somos infiéis nos dízimos, nas ofertas, nos evangelismo, no serviço. Estamos comendo pão e o cálice todos os meses. Nós precisamos pensar com seriedade sobre isso. Porque pão e o cálice precisa ser um motivador da proclamação de nós, com gratidão, por aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. O nosso propósito nesta vida, portanto, não é nós nos expressarmos, mas expressar a Cristo. Por isso que eu falei, não é autogratificação, é glorificar o Senhor. Eu não sirvo a Deus para me expressar, eu não sirvo a Deus por minha causa. Eu não sirvo a Deus com medo dEle. Eu sirvo a Deus por causa dEle. Eu sirvo a Deus porque eu sei que fora dEle, todo homem está perdido. É por isso que toda oportunidade é oportunidade. É por isso que eu tenho alguma dificuldade. E vocês me ajudem em oração. Eu tenho algumas dificuldades em conceber um cristão que tem dificuldade de proclamar a Jesus, mas proclama de toda outra coisa. Proclama da política, proclama do vizinho, das novelas, do futebol, proclama de tudo. Inclusive usando tudo o seu, inclusive os seus bens que Deus deu para a glória dele. Aí você usa para fazer todas as outras coisas. Só não para proclamar o Senhor. Porque para proclamar o Senhor, eu não posso ter mais nada a fazer. Quando eu fizer todas as minhas coisas, agora, quem sabe, eu vou proclamar. Você sabe, eu tenho no meu coração, sempre que nós saímos para evangelizar, um pesar. Mas eu sempre me lembro e me alegro quando eu penso em Alta. Sempre que eu falo sobre evangelização com Alta, ela chora. Isso tem causado você lágrimas? Evangelizar? Proclamar a palavra? Porque é isso que a ceia faz. Porque é isso que a ceia diz. Se
o servir o corpo mediante um serviço que expressa a Deus, me ocupar com a vida do corpo e principalmente com o fim daqueles que não estão no corpo, se isso não me empolga, se isso não me faz chorar, eu tenho uma mente cauterizada. E uma mente cauterizada só toma a ceia como um ritual. E aí está um grande problema. Nosso foco deve estar em Jesus e não em nós mesmos. Nosso foco precisa estar em Jesus, porque Ele é a nossa vida. Você já parou, amados irmãos, amados amigos, você já parou e fez um exercício de mente e perguntando para você mesmo: se Deus me tratasse como eu trato Ele e a sua igreja? Já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Se Deus me desse a paga à medida daquilo que eu tenho ofertado a Ele e a sua igreja. Meu irmão, minha amada irmã, a vida que nós agora vivemos foi um presente de Deus para nós. Porque, na verdade, todos nós já estaríamos condenados ao inferno por causa do pecado. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23. O que diz em Romanos 3:23? 1, 2, 3 e... Todos, inclusive você. Todos estavam fora. Mas se nós temos hoje uma vida, foi um presente de Deus. E quando você recebe um presente de qualquer pessoa, o que você faz? Eu normalmente lá em casa, quando eu recebo presente comestível, eu como na hora. E depois que eu já comi, aí eu ligo para dizer: ó, comi, hein? Tava delícia, delícia. Inclusive eu estava desejando tanto comer umas rosquinhas ontem, mas não tive esse privilégio. As pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Amém? Muito bem, muito bem. Isso é fantástico. Isso é mesmo fantástico. Meus irmãos, quando nós recebemos a ceia do Senhor, nós precisamos lembrar que as nossas vidas não são mais nossas. Ele comprou-las. Aleluia. Ele pagou-las. Não são mais nossas. Por isso nós não podemos viver mais por nossos deleites e prazeres. Você percebe que você não tem como dar a ninguém algo que não é seu? Então por quê? Você dá a sua vida para o seu trabalho, para suas amizades, para seus projetos. Dá a sua vida a tudo e só não dá para aquele que pagou por ela. Nós precisamos pensar com mais seriedade, irmãos. Percebe? O desejo do meu coração é que você entenda o que eu estou querendo te dizer nessa manhã. Nós não existimos para nós mesmos. Nós não podemos viver para nós mesmos. A única forma de viver é viver para Cristo. A palavra diz: Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós somos moldados por Cristo. Consequentemente, nós precisamos não desejar ser servidos, servir aos outros e, se possível, entregar as nossas vidas pelos outros, pela salvação dos outros. Meu irmão, quando nós recebemos a ceia do Senhor, nós lembramos que morremos com Cristo no batismo e que Ele ordena tomar a cruz da nossa cruz, tomar a nossa cruz da morte diariamente e seguir a Ele. Não é a cruz dos outros não, viu, irmãos?
é tomar cada um a sua. Se nós nos empreendermos a tomar as nossas cruzes, nos faltará tempo de nos ocupar com a cruz dos outros. O grande problema é que a gente quer tanto ver a cruz dos outros, apontar a cruz dos outros, falar da cruz dos outros, estamos esquecendo da nossa e, consequentemente, nos afastando daquilo que é eterno. Lucas 9, 23. Estamos unidos ao verdadeiro autossacrificial. É isso que a ceia fala. Jesus, para que também possamos viver autossacrificialmente. É qualquer coisa de pena querer daquele que viveu autossacrificialmente todos os benefícios e nós vivermos de forma tão largada, tão incompromissada como ele. É o prejuízo para a nossa geração. Irmãos, quando nós entendermos a necessidade de moldarmos por Cristo, nós haveremos de tornar homens, mulheres autênticas. Autênticas. Homens e mulheres em essência. Não superficiais. Como aqueles que todo vento de doutrina carrega de um lado para o outro. Homens e mulheres profundos. É por isso que finalmente, a ceia do Senhor nos força a reimaginarmos quem nós somos. A ceia do Senhor revela que nós somos um povo que pertence a Cristo. Um povo identificado com Cristo. E um povo moldado por Cristo. Somos redimidos por Ele. E existimos por Ele. Ele é a nossa vida. É Ele que determina a nossa identidade. Quando olhamos para Cristo, na ceia sagrada do Senhor, vemos mais claramente quem Cristo é e quem nós somos de verdade. À medida que nós nos unirmos ao Senhor, na sua ceia, nós vamos estar mais parecidos com o nosso Senhor. Verdadeiramente, a ceia do Senhor remodela a nossa identidade. Que eu e você possamos buscar em Deus, mediante esta reflexão, a nossa verdadeira identidade. Porque foi pago um alto preço para nós vivermos a vida como a gente acha que deve viver. Foi pago um alto preço para nós vivermos a vida despretensiosamente quanto ao reino de Deus. Foi pago um alto preço. Que eu e você pensemos nisso, reflitamos nisso e principalmente peçamos a Deus transformação a partir desta verdade. Meu irmão, só existe um caminho, uma forma de todos nós chegarmos a Deus. É valorizando Jesus.